Olá, estamos de volta e agora recebendo aqui nos nossos estúdios o procurador do Ministério Público de Contas, Plínio Valente. Ele é um dos responsáveis pelo Piauí estar disputando uma premiação do Inovare 2018, uma iniciativa que busca premiar as boas práticas do Judiciário. Olá, procurador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mayara. Procurador, o Ministério Público de Contas aqui do Piauí escreveu uma prática inovadora aqui na gestão que vem sendo desenvolvida e agora está disputando esse prêmio Inovare junto com outras iniciativas em todo o país. Conta pra gente um pouquinho de como é essa prática, o que foi que o Ministério Público de Contas aqui do Piauí adotou que está servindo de referência, e está nessa premiação. Pois não, esta prática ela partiu de um contexto em que diversos municípios receberiam um volume muito alto de recursos públicos oriundos do Fundef. É um fundo destinado à educação em todo o país. Então, na ocasião, vésperas de eleições municipais, o Ministério Público de Contas se preocupou muito com o alto valor e com o contexto, o momento. Então, procuramos fórmulas para que esse recurso fosse bem aplicado e, ao mesmo tempo, fórmulas de prevenção. Quer dizer, antes que o recurso ingressasse no município, nós já procuramos adotar determinadas providências e assim foi feito. Porque, assim, em período de eleição municipal, principalmente nesse período que é o período de final de ano, muitos gestores ainda ficam sem saber, como é que aplica esses recursos e a gente já teve, inclusive, várias ações, inclusive de iniciativa do próprio Ministério Público de Contas, que acabou penalizando o gestor por má aplicação desses recursos, né, procurador? Exatamente. Houve o caso de um município chamado Prata, que chamou a atenção, porque ele recebeu o recurso e não houve aplicação na educação, nessa finalidade. Então, partindo desse exemplo, nós procuramos que isso não acontecesse com os outros, que todos os recursos que ingressassem nos municípios fossem gastos com educação. E para isso pedimos que cada gestor, cada prefeito, ele apresentasse um plano de ação, que nesse plano ele demonstrasse qual é o seu objetivo, o que deveria fazer com aquele recurso, quantas escolas, quantas creches, então que ficasse bem claro para o Ministério Público qual seria o objetivo. Como é que foi a questão da aplicação desses recursos? Esses recursos, eles conseguiram, como é que vocês fizeram um acompanhamento? Esses gestores apresentaram esse plano de aplicação de recursos? A iniciativa que vocês adotaram, vocês consideram bem sucedida? Bom, foi bem sucedido porque não ocorreu outro caso como o de Prata. Então a prática, ela, de alguma forma, modificou essa situação no sentido de que depois dela não houve mais desvio de finalidade. Desvio de finalidade é aquele que não vai para aquela finalidade que a lei estabelece, que seria a educação. Então, a partir da prática, ela obteve êxito nesse sentido. E, até hoje, os municípios ainda estão apresentando seus planos. Nem todos apresentaram, por isso que alguns recursos ainda estão bloqueados. Esses recursos nesses municípios que já apresentaram esses balancetes, eles já chegaram às prefeituras para que elas apliquem esse dinheiro conforme a orientação do Ministério Público de Contas? Exatamente, já chegaram, porém eles não estão disponíveis para o gestor. Eles então, estão, uma espécie de bloqueio até que eles apresentem a fórmula de utilização dos recursos. Exatamente, o bloqueio foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado e até que apresente esses recursos, o plano de ação, aí sim o Tribunal de Contas irá desbloquear o recurso. Mas o importante da prática é que nós verificamos que muitos gestores eles necessitavam de alguma orientação de como utilizar aquele recurso. Estava no momento em que não havia nenhuma norma, nenhuma providência, nenhuma orientação segura
de como os recursos, apesar de que o Fundeb ser um fundo destinado, como o próprio nome diz, já para a educação, mas ainda tinha gestor que não sabia como é que poderia utilizar. Dúvidas, né? Por isso o nome da prática, Construindo Gestores do Futuro. Porque, de alguma forma, nós impelimos ao gestor fazer seu próprio planejamento. O que ele... alguns municípios receberam... Um município recebeu 40 milhões de reais, ou seja, de uma só vez, muito mais do que ele recebeu durante todo o ano. Então, um volume de dinheiro muito alto para um município pequeno, e ele precisava de alguma baliza, de algum normativo para orientar a sua ação. Certo. Então, essa prática, né, que o Ministério Público de Contas aqui do Piauí está disputando, ela já é a final, né? O resultado a gente já vai conhecer agora no dia 6 de dezembro, numa solenidade lá no Supremo Tribunal Federal, não é isso? Perfeito. Então, o Piauí está disputando com uma iniciativa do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. O Piauí está muito bem nesse prêmio porque há uma outra prática que também disputa a final. Junto com a minha, não na mesma categoria, mas na categoria Justiça e Cidadania, que é um professor da Estácio de Sá. Então, o Piauí tem dois concorrentes, juntamente com São Paulo, que tem 3. Então, assim, o prêmio todo ele foi dividido em 6 categorias, 6 né? categorias. Envolve diversos órgãos do Judiciário, Tribunal de Contas, né? Defensoria, Advocacia. Como é que o senhor analisa assim, o Judiciário adotar uma iniciativa desse porte, incentivando mesmo a adoção de novas práticas, num Judiciário que as pessoas, né, costumam realmente falar que é lento, é mais lento. Inclusive, tem algumas iniciativas que também buscam acabar com essa morosidade do Judiciário. Né? Como é que o senhor analisa iniciativas desse porte como o Prêmio Inovário? Esse prêmio é muito importante porque ele incentiva em todo o Brasil, em todas as áreas jurídicas, seja a advocacia, seja no magistério, como ele disse, tem um professor do Piauí também concorrendo, seja no Poder Judiciário, Ministério Público e assim por diante. Ela incentiva inovação, ou seja, uma mudança de paradigma. Então, qual é o paradigma nos casos de corrupção? O paradigma é, geralmente, uma ação penal, uma ação de improbidade, uma punição à pessoa do gestor, do prefeito, do secretário, e muitas vezes culmina numa prisão, né? Situações difíceis. E geralmente situações em que o dinheiro já foi mal aplicado, às vezes você não consegue mais recuperar, ou quando recupera já num prazo mais tardio, né, que é muita da reclamação da população. Então, a iniciativa do senhor também veio, né, se antecipando a uma má aplicação desses recursos para que também já atendendo ao que a população pede, né, de uma fiscalização antes do fato, do erro acontecer, não é isso? Mayra, você tocou no X da questão. Realmente, existe uma dificuldade muito grande de reaver recursos desviados. É um percentual muito pequeno. Então, nesse caso, a prática ela interferiu no próprio planejamento do gestor, desde o início. O monitoramento do que ele qual era a intenção do gestor e prosseguindo até o final da sua realização. Então, espero que a nossa prática seja exitosa. Ela já está sendo nesse sentido, como eu lhe falei. Quer dizer, não se repetiu aqui no Piauí um caso como do município de Prata. E eu espero que esses recursos sejam assim, muito úteis para a população mais pobre. Principalmente uma área que é tão carente, né, que é a educação, e que é uma das demandas mesmo da população. Sempre quando tem pesquisa, se fala muito da questão das áreas prioritárias, a educação é sempre considerada, colocada como prioridade, tanto para a população como às vezes por muitos gestores. Né? Você imagina o que um prefeito pode fazer com 40 milhões de reais, né, na conta bancária do município pela educação? Em um município pequeno, pode fazer muita coisa. Verdade.
Então é isso, são 143 iniciativas que, na categoria que o Ministério Público do Piauí aqui está disputando, né? E a gente já está entre os 2 finalistas, então já é um feito muito grande, mesmo que porventura a gente não venha a ganhar o primeiro lugar, mas a gente já está entre as 2 iniciativas, né, nessa categoria. Graças a Deus. É muito importante, é uma premiação de destaque com certeza aqui para o Estado. Então é isso, então o prêmio já está na 15ª edição, né? 12 finalistas em 6 categorias. Comemorativa, né? Isso, a edição comemorativa aí de 15 anos, e que inclusive foi nessa edição que abriu para outras iniciativas mesmo, até da sociedade civil, né? Isso. Perfeito. Para aqueles que não são nem advogados, nem juízes, nem promotores, procuradores, então para aqueles, para a sociedade civil como um todo, ela pode também concorrer a esse prêmio com práticas inovadoras. Inclusive até estimulando, né, a adoção dessas práticas a vir a ser adotadas por esses órgãos do Judiciário, tanto o Ministério Público quanto o próprio Tribunal de Justiça, e contribuir de alguma forma com a gestão também, não é isso? Exatamente. Pois então a gente agradece, procurador, aqui a sua participação aqui nos estúdios da UDIA TV. Vamos torcer e vamos acompanhar aí para que no dia 6 a gente possa estar aqui divulgando, né, que o Piauí saiu vencedor nessa categoria. Mayara. Muito obrigado. Né? E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. E não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A programação da UDIA TV segue logo mais ao meio-dia com Rota do Dia. E em seguida, Nájila Fernandes traz os principais destaques do dia no Dia News primeira edição. Então você já sabe, fique com a gente.